Muito boa noite. Chegou então o momento do debate, dando sequência à reportagem especial desta noite sobre a eutanásia, despenalização e regulamentação da morte assistida, sim ou não. Comigo aqui em estúdio estão Inês Ferreira Leite, que é jurista, é a favor. Pedro Vaz Pato, juiz, presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, está contra. Miguel Oliveira Silva, aliás, médico, ex-presidente da Comissão de Ética para as Ciências da Vida, é a favor. E Isabel Galriça Neto, médica, especialista em cuidados paliativos, é contra a eutanásia. Ao longo deste debate pode também em casa participar no inquérito telefónico em que perguntamos se defende, por princípio, a despenalização da morte assistida a pedido do doente. Se acha que não, ligue o 760-306-031. Se sim, marque 760-306-032. O custo de cada chamada é 60 cêntimos mais IVA. Os resultados deste televoto serão conhecidos no final deste debate. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos a este debate. Começaria por si, Pedro Vaz Pato. Do que é que falamos quando falamos de eutanásia e ou suicídio assistido? Bom, a eutanásia é um ato de provocar a morte de uma pessoa a pedido dela em situações de sofrimento, portanto, para evitar o sofrimento. O auxílio ao suicídio ou o suicídio assistido, nessa situação é a pessoa que provoca a sua própria morte, é um suicídio, mas que é praticado com o auxílio de outra pessoa, designadamente um médico, normalmente é um médico. Eu lancei esta pergunta porque parece uma pergunta um pouco básica, mas como nos últimos tempos ouvimos algumas declarações, nomeadamente alguma mistura de conceitos, pergunto, Inês, se há aqui zonas cinzentas ou não. Porque nesta semana ouvimos, ou na semana passada ouvimos, nomeadamente médicos a falar de eutanásia, quando na verdade estavam a falar de um outro conceito, da ortotanásia. Sim, sim. Há alguma confusão, mas não há muitas áreas cinzentas quanto isso. Existe algum consenso de que algumas formas conhecidas como ortotanásia, por exemplo, ou omissão de tratamentos, ou então os casos em que a pessoa já está num sofrimento tal, em que tem que receber doses de morfina, às vezes mais elevadas, sabendo-se que poderão eventualmente ter algum risco de antecipação do momento da morte, mas em que o objetivo principal é minorar o sofrimento do paciente, estes casos não entram no conceito que agora estamos a discutir e que poderia ou não ser legalizado. Estes casos que são ainda de tratamento ou de omissão de tratamento, porque ninguém pode ser obrigado a ser sujeito a tratamentos que não deseja, mesmo que eles sejam necessários para sobreviver. Portanto, estas situações estão fora do conceito de homicídio, estão fora do conceito que permite a incriminação ou penalização só um é de alguém. Crime. Só uma situação em que é crime, de facto. Os casos em que é crime são aqueles em que se provoca diretamente a morte da pessoa ou que se colabora no suicídio de outra pessoa. Só esses casos é que são crime. Os outros não. Para muitas pessoas, Isabel Galriça Neto, muito bem-vinda, a senhora é conhecida por estar contra, sempre esteve contra estas soluções finais, chamemos-lhe assim, e para quem está de fora a olhar, o que é que separa para um médico o ato de, como dizia a Inês, dar morfina a mais, ao ponto de abreviar ou mesmo acabar com a vida de um paciente naqueles momentos em que se tenta tirar a dor, e isso não é criminalizável, de uma eutanásia ativa? Bom, muito boa noite. Boa noite. Como a Clara disse, eu há muito tempo que sou pela dignidade dos doentes e pelo facto de termos que lutar para que não estejam em sofrimento, e por isso mesmo, e este debate que de facto é preciso que aconteça, penso que mostrará isso, que é possível lutar pela dignidade e pela liberdade das pessoas sem propor eutanásia. E começo logo pela pergunta que me fez. É muito importante, porque de facto existe um alargado desconhecimento, e daí ser necessário o debate. Existe a ideia, primeiro, que a maioria dos doentes morre com morfina. Nas unidades de cuidados paliativos, onde são pessoas treinadas, a maioria dos doentes não morre com morfina. Segunda coisa que é muito importante. A morfina é dos únicos fármacos que não têm dose máxima. E eu lamento estar a falar disto, mas é para vermos o detalhe de facto de conceitos desvirtuados. É que estas situações foram faladas nas últimas semanas, quando se começou a falar de eutanásia. Por isso é que se lança também isto para este debate. O desconhecimento na sociedade e até na maioria dos médicos que não recebem formação nesta área é de facto uma coisa que nos preocupa. A morfina não tem dose máxima e existe um fenómeno que se chama tolerância. Ou seja, se eu for subindo progressivamente, o doente adapta-se. Portanto, por equipas devidamente treinadas, nós sabemos, primeiro, que a dor não é o sintoma mais frequente nos últimos dias de vida. Estamos a falar essencialmente de agitação e de outra coisa que tem a ver com a parte respiratória.
Segundo, que nós, se escalarmos progressivamente, e haverá até farmacologistas que explicam isto melhor, nós não corremos o risco de matar um paciente com morfina. Ou seja, é urgente, e este começo é mais uma vez testemunho disso, clarificar, primeiro, que a morfina, como outros fármacos, tem regras, que se for bem utilizada, e eu não concebo utilizá-la mal, não é ela que vai induzir a morte de ninguém, e, portanto, que nós, no dia-a-dia, com preparação e com treino, como noutras áreas da medicina, do direito, do jornalismo, do que quer que seja, eu só pressuponho que as pessoas possam, efetivamente, falar, primeiro, com contacto com os doentes e com preparação e com a devida qualificação. E, efetivamente, esta questão de se achar que se usa a morfina e que se pode, a propósito daquilo que antigamente se invocava como o duplo efeito, achar que é a morfina que provoca, quando já não há nada para oferecer, não é verdade na realidade. Mas essas declarações a Isabel sabe que vêm até de próprios profissionais de saúde, como foram largamente lidas ao longo da semana. E eu vou só voltar a dizer que lamento a desinformação e o desconhecimento que existe. Miguel, é a favor com reservas. Quais são as suas reservas? As reservas são muitas e o favor é, em abstrato, hoje não recuso, na sequência de um hipotético referendo que exista, em abstrato não recuso poder votar sim a uma despenalização do suicídio medicamente assistido ou da eutanásia. Mas como esse referendo não virá para já, seguramente, e terá que haver uma enorme discussão em concreto e não em abstrato em Portugal, eu verdadeiramente reservo a minha opinião e que isto tem que ficar claro desde o princípio. E preocupa que em Portugal, em que uma lei, por exemplo, sobre o testamento vital, aprovada há 4 anos por unanimidade no Parlamento e regulamentada ainda nem há 2 anos, não seja divulgada nos hospitais públicos e privados, praticamente, ou é quase nada divulgada. Há 2.300 pessoas que aderiram à lei, é um bocado irónico que haja 7.000 pessoas a pedir a despenalização da eutanásia, não quer dizer... E nem sequer 2.500 até hoje preencheram o respectivo testamento vital e valia a pena saber porquê. Se é por dificuldades logísticas, informáticas, se é por não divulgação, porque os médicos não querem falar nisso, porque as administrações hospitalares não promovem esse debate, porque as comissões de ética dos hospitais estão mudas e quedas a esse respeito. Porquê? Essa é a discussão que vale a pena ter, talvez, não quer dizer que esta não seja urgente também, mas há uma inversão de prioridades. E era preciso começar por saber porquê é que em Portugal... Quando se esperavam 20.000 num ano, já lá vão 4 até há 2.200. Porque é que em Portugal a adesão às chamadas diretivas antecipadas de vontade, reinsisto, aprovadas por unanimidade do Parlamento, é quase nula? Esta é a discussão que vale a pena ter. Porque é que os médicos não falam nisso aos doentes? Porque é que os hospitais não falam nisso aos doentes? Porque é que as comissões de ética estão mudas a esse respeito? Em geral. Porque é que as administrações é a mesma história? Essa é uma discussão que vale a pena ter. Acho que o testamento vital cobre todas as possibilidades que poderia cobrir uma situação de suicídio assistido ou de eutanásia? Excelente pergunta. Não cobre todas, mas cobre a esmagadora maioria. E depende da compreensão que haja e da extensão que haja, porque, como foi dito muito bem pela primeira oradora, qualquer doente tem o direito a recusar a terapêutica. E não só a recusar a terapêutica, como tem o direito a ser tratado, teoricamente, sem dor física. Se calhar, tão mais importante é a dor espiritual ou a dor moral, do que falaremos seguramente neste debate. Mas em teoria, do ponto de vista farmacológico, qualquer doente tem o direito a não ter dor física. E, no entanto, basta passar nos corredores dos hospitais, nós ouvimos doentes a gritar com dores. Portanto, o que é que se passa? Se, do ponto de vista técnico, farmacológico, é possível tirar a dor física, porque é que os doentes continuam a gritar com dor? Seguramente a prescrição está mal feita. E a formação é pouca. Não estou a falar, obviamente, e aproveito para cumprimentar, devia ter começado para aí os meus colegas de mesa, sobretudo, sem desprego para os outros, a doutora Isabel Galiça Neto, portanto tenho uma enorme admiração há muitos anos e que é uma pessoa responsabilíssima, designadamente, pelo trabalho que tem feito, pela divulgação que tem feito. E obviamente que, no caso dela, a terapêutica é feita de forma exemplar, não tenho a mais pequena dúvida. Terapêutica e cuidado. As duas coisas. Apesar de tudo, Isabel, aqui um preâmbulo, a Isabel trabalha num hospital privado, sempre de alguma forma tem mais meios, está numa situação privilegiada, os seus doentes estão numa situação privilegiada em relação aos restantes doentes? Se me permite, e obviamente... sobretudo servindo isso para cumprimentar a minha equipa, porque ninguém faz nada sozinho. Gostava de lembrar, porque às vezes a memória das pessoas é curta, que a primeira reportagem que se fez em cuidados paliativos foi em Odivelas, onde eu comecei a trabalhar com a Amélia Moura Ramos, que cumprimento também por esta reportagem. E, portanto, os meus doentes não são privilegiados, ao contrário do que as pessoas podem julgar, porque vêm de todas as proveniências e, obviamente, é importante dizer e perguntar até porque é que não há mais, porque é que o hospital onde eu trabalho, e isso é público, felizmente
infelizmente, priorizou como um sinal de modernidade a organização de uma equipa de cuidados paliativos. E porque é que isso não acontece noutros hospitais? Porque, repara, há aqui uma questão, e vamos falar também disso, da questão do pouco investimento na não cura, na cronicidade, na forma como se morre, porque, de facto, a formação, e o professor Miguel Oliveira da Silva sabe isso bastante bem, a formação, por razões várias, hipertrofiou a cura e colocou a cura como o centro dos cuidados médicos, quando nunca deveria ser assim. O centro dos cuidados médicos, em geral, é cuidar, acompanhar, quer os doentes se curem, quer não se curem. Ora, a maioria dos profissionais não recebe preparação. Portanto, eu quero lhe dizer que na maioria, portanto, todas as faculdades portuguesas não têm o ensino de medicina paliativa como obrigatório. Nós tomámos esse passo agora, esta semana, na Ordem dos Médicos, de fazer essa solicitação às faculdades, tal como as especialidades em que maioritariamente estão doentes em sofrimento não têm preparação nesta área. Ora, isso cria um grande desconforto, cria um grande afastamento de uma realidade que não é fácil nem para a sociedade, nem para os médicos. E, efetivamente, nós temos que pensar que estamos a falar de pessoas que estão vivas, não são doentes de segunda, é isso que eu digo há muitos anos, e há que investir claramente na preparação para dar dignidade, para dar cuidados, porque o que eu quero aqui dizer é que, de facto, nós não confundimos a eutanásia com um tratamento médico, porque ela não é um tratamento médico, e há tratamentos médicos que têm que ser feitos na área das intervenções farmacológicas e, como foi muito bem dito, não farmacológicas, para dar dignidade e qualidade de vida a estes doentes. Falou-se aqui várias vezes de dignidade. Sim. É um tema que eu gosto muito. E do que é que falamos quando falamos, até juridicamente falando, doutor, do que é que falamos quando falamos de uma morte com dignidade? Há mortes mais indignas do que outras? Eu não sei, eu não costumo usar essa expressão no sentido de servir-me dela para justificar uma morte provocada. Isso é que me parece então não concorda com a expressão, nomeadamente aquela... Quer dizer, eu concordo com a expressão morte digna, acho que todos aspiramos a uma morte digna. Agora, não me parece é que a morte tenha de ser provocada para ser digna, não é? Claro. Portanto, ou uma que a morte morte sem sofrimento é mais digna? Sim, podemos, quer dizer, vamos ver, a vida é sempre digna e é isso que está em causa, basicamente, em meu entender, a gravidade da legalização da eutanásia tem a ver com isso, com o facto de se a eutanásia compromete a sociedade. De que forma? Não é uma questão só individual de respeito pela vontade das pessoas, porque a eutanásia supõe a colaboração dos serviços de saúde, do Estado, da sociedade, em relação a uma vontade que a pessoa exprime e que não sabemos nunca se é de facto a sua vontade clara, mas mesmo supondo que mas é para isso que é preciso aferir no contacto direto entre o médico e o doente, ou não? Exatamente. Ou os médicos não estão preparados para fazer essa aferição? Eu não sei se os médicos não conseguem, se calhar às vezes a questão está em que a expressão da vontade de morrer nestas situações pode ser ambivalente. E também vimos isso na reportagem, quer dizer, as pessoas ao dizer que querem morrer, se calhar querem dizer é que querem viver de outra forma, ou querem chamar a atenção para a solidão em questão. Mas quando já não podem viver de outra forma, quando há uma situação de sofrimento intolerável, incurável, como vimos na anterior reportagem, nomeadamente vimos um caso de um jovem, que acho que é emblemático, um pai, marido, jovem, com cefaleias lancinantes, uma situação daquelas. Poderá dizer, mas eu queria só concluir o raciocínio. Até ouvi-lo enquanto homem, também jurista. Queria só concluir o raciocínio que disse. Não é só uma questão de respeito pela liberdade individual, é o reconhecer, a sociedade a reconhecer que há determinadas situações em que a vida deixa de merecer proteção. Sim. Já alguém disse que o humanismo de uma sociedade mede-se pela forma como encara o sofrimento. E a morte não pode ser a resposta para o sofrimento. É uma resposta ilusória e falsa, porque a morte é eliminar a pessoa que sofre, não é combater o sofrimento. As formas de o fazer eu deixo isso para os médicos, porque não é minha competência. Mas é isto que está em causa, é que a sociedade, o Estado, ao satisfazer um pedido de eutanásia, está no fundo a dizer esta vida que em princípio deve ser protegida, porque também os defensores de eutanásia não chegam ao ponto de justificar o homicídio sempre que ele é pedido ou sempre que há o consentimento da vítima. Portanto, mesmo na Holanda ou na Bélgica há muitos casos que são recusados, apesar de tudo. O que não impedem que haja uma eutanásia de 2 em 2 horas. Veja lá sempre situações. Então, o reconhecer que a vida marcada pelo sofrimento já não vale a pena, já não tem sentido, não há mais nada a fazer senão a morte. Dar a morte como uma resposta
isto é muito grave e não é por acaso que muitas associações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência estão contra a eutanásia. Mesmo que estas pessoas não queiram a eutanásia, mas acham que a mensagem que a sociedade dá ao satisfazer os pedidos de eutanásia nestas situações de particular limitação é um cruzar dos braços, é um desistir de lutar contra o sofrimento, pensando que se resolve a questão. Sendo que o Estado vai pactuar com essa situação. Vimos, aliás, na reportagem também alguém dizer que o Estado não deveria estar envolvido a defender antes o suicídio assistido e não a eutanásia. Perguntava à Inês Ferreira Leite, falávamos desta questão da dignidade. O direito a querer morrer tem menos dignidade do que o direito a querer viver? Essa é uma questão difícil de responder, porque, claro que, à partida, a própria noção ou a dissecação do que é o direito a querer morrer e quando é que ele é realmente válido, quando é que ele tem alguma substancialidade que permita que a sociedade reconheça que ele pode ter alguma tutela, já implica que não se possa colocar exatamente as coisas no mesmo patamar. Não é? Com o direito a viver e o direito a querer morrer não são exatamente a mesma coisa. É uma discussão que tem sido feita juridicamente em muitos países e não há uma resposta de sim ou não, ou têm exatamente o mesmo valor. Então, nestes termos, a vida é um direito ou é um dever? Não, a vida é um direito. A vida não pode ser um dever. E não é um dever que deve, para ser vivida? É nestes termos o problema que me é que o sentido que as pessoas dão à vida não é igual para todas. Cada pessoa dá um sentido diferente à vida. E nós podemos ter uma pessoa que acha que a vida é poder dançar e comunicar com os outros, e podemos achar a outra pessoa para quem a vida, por exemplo, é poder ver a família de vez em quando, ou poder ir a um jogo de futebol, como estávamos a falar há pouco, que é tão importante, ou estar à espera do neto que vai nascer, que é o primeiro neto, porque aquilo é fundamental. Nós não podemos dizer de uma forma genérica que uma vida com qualidade é isto. Não. A vida com qualidade depende daquilo que cada pessoa entende que é para si a vida com qualidade. Essa não pode ser uma definição. Mas essa decisão é sempre uma decisão própria? Esta avaliação única... é sempre própria. Sempre própria. A decisão depois, em que termos é que ela pode ser reconhecida, não pode ser deixada exclusivamente a cada pessoa. Não pode. Porque, claro que eu compreendo, e isto é importante, claro que qualquer posição que se tome legalmente, estatalmente sobre a eutanásia tem influência na forma como nós vimos a vida e na forma como nós vimos a morte. Não vale a pena dizer que não. E, portanto, claro que o legislador, a pensar em alguma regulação, tem que ser muito rigoroso e tem que ser muito reservado e muito restrito nos requisitos que exige para se poder reconhecer que aquela pessoa tem autonomia suficiente e tem condições objetivas que nós também reconhecemos que aquela pessoa tem alguma razão, não é ter razão, mas tem razões que nós achamos que são razoáveis e que são objetivamente reconhecíveis para poder querer morrer. Isto é fundamental. Algumas das coisas que nós vimos na reportagem são situações que, obviamente, em relação às quais eu não poderia ser favorável que se praticasse a eutanásia. Porque é ser favorável, como eu vejo... Por exemplo, situações em que não estamos num processo irreversível de conduzir à morte. Situações em que, por exemplo, uma pessoa está cansada de viver. Essas situações não podem ser legalmente. Quer dizer, são situações em que se a pessoa se quiser suicidar, o suicídio não é crime. Mas uma coisa é a pessoa querer suicidar e trata disso. Outra coisa é haver outras pessoas, legalmente, através do Estado... O suicídio tem um anátema que uma tem aquela situação que está fora do direito. Agora, quando há outra pessoa a colaborar, quando há outra pessoa a provocar a morte, então o Estado tem que ter uma palavra a dizer. Não pode ser uma zona livre de direito quando estamos a colaborar na morte de outra pessoa. E aí nós temos de ter razões que sejam bastante claras e bastante restritas, o processo reversível para a morte, uma situação em que a pessoa não tem nenhum daquelas componentes que nós identificamos com uma vida com certo sentido e que aí nós podemos reconhecer, bom, objetivamente esta situação é extremamente difícil e então se há uma margem de autonomia nós podemos eventualmente reconhecê-la, mas só nesses casos. E eu não acho que qualquer avanço na regulamentação implicasse uma escalada. Aliás, os estudos já indicam que essa escalada de agora vamos admitir a eutanásia para todos os casos não ocorre sempre. Mas tem ocorrido, perdoe Inês, tem ocorrido a tal questão da rampa deslizante, Pedro Vaz Pato. E pergunto ao Miguel Oliveira Silva, que está ali a ouvir-nos com atenção, se há alguma subjetividade nisto tudo, como é que nós, ou os próprios médicos, podem aferir do que é de facto um sofrimento intolerável? Há uma enorme subjetividade por razões várias. Os próprios conceitos de doença, saúde, vida, não são inteiramente objetivos e têm muito a ver com os nossos valores próprios, com a nossa cultura, porventura com a nossa formação moral, religiosa e, portanto, verdadeiramente quem é responsável pela gestão da sua vida privada, na saúde, na doença e, porventura, na morte, é o chamado agente moral, no caso das pessoas serem, obviamente, responsáveis uma pela outra. Mas, para não fugir à sua pergunta, a experiência nos países onde a eutanásia começou por ser despenalizada, primeiro na Holanda, depois na Bélgica, no Luxemburgo e em alguns estados, 4, talvez, dos Estados Unidos, mostra que inequívoca o suicídio medicamente assistido na Suíça, para quem tenha dinheiro para lá e pagá-lo, a questão põe-se que verdadeiramente a experiência mostra-nos que, por um lado, os números
talvez não sejam apenas esses, por poderem haver casos subnotificados, como sempre acontece nos países onde a eutanásia é praticada, enquanto ainda é, digamos, proibida e penalizada. Já lá podemos ir à situação, se isso se passa ou não em Portugal e noutros países onde é semelhante. E, portanto, por um lado, pode haver casos de subnotificação. Pode não. Há. Segundo, há de facto uma pressão emocional sobre quem pede a eutanásia ou quem não a pede e sobre os próprios médicos. Mas não considera que é uma questão residual? Acha que os números estão adulterados? Não é algo marginal? Não, os 2, 3% de todas as mortes. Ainda há 15 dias, ainda há 15 dias estive na Bélgica, na Bélgica, tenho uma familiar minha que é médica na Bélgica, ela dizia-me correntemente que é assente entre os médicos belgas que os números estão subnotificados, portanto, que é mais do que as estatísticas. Agora, e receia que isso possa acontecer no caso de... É uma inevitabilidade, isto é, começamos... Mas porque não é controlável, Soutor? Claro que deve ser controlado, mas a experiência nos países onde ela existe mostra que é extremo. Repare, se eu tivesse a certeza absoluta que nunca havia nenhum caso de abuso em Portugal, se eu tivesse a certeza que nunca haveria um caso de pressões intoleráveis, essas também sim, perante os doentes ou perante os médicos, eu, em abstrato, porque sei que o próprio professor Walter Osvaldo o reconhece, há casos raríssimos de doentes que recusam os cuidados paliativos e continuam a pedir a eutanásia, que aí nós poderíamos admiti-la. Por muito que discordássemos, porque eu não tenho o direito de impor as minhas convicções a quem pensa de forma diferente da minha. Bom, portanto, em abstrato, eu estou de acordo com este raciocínio todo. Simplesmente, a experiência tem mostrado que começamos na exceção, e não vou dizer que acabemos da regra, mas que essa exceção tem sido cada vez mais liberalizada. Isso, de facto, é uma solução. Nós não vamos hoje aqui tomar decisões, o debate não acaba hoje, está apenas a começar. Eu felicito assim e a SIG por isso, mas, de facto, tudo isto tem que ser pensado. E tem que ser inserido também, não apenas em termos abstratos e universais, mas também na própria cultura específica de cada um. Por isso acho muito bem que haja um debate alargado entre os médicos e que isso que está, enfim, anunciado e que ele venha e que seja debatido, porque não é vulgar os médicos falarem sobre isso. A cultura judaico-cristã complica esta discussão? Sim, por isso dizia há bocado e muito bem, o suicídio é o anátema. É o anátema porque as pessoas lembram-se do suicídio de Judas, que traiu Cristo, que se vendeu por 30 dinheiros. Mas há outros suicídios no Antigo Testamento em que teólogos tão insuspeitos como Hans Kung dizem que até foram bem aceitos, por exemplo. Mas temos na reportagem o caso daquele pai, mais uma vez, aquele caso que falava há pouco, Isabel, em que a mulher dizia que ele poderia optar pelo suicídio, mas que ele não o queria fazer porque não saberia como é que seria encontrado. Seria encontrado pelos filhos, seria encontrado pela mulher, preferiria uma cama do hospital controlada. A Isabel, no exercício do seu trabalho nos cuidados paliativos, quantos doentes é que já lhe pediram para terminar o sofrimento dessa forma? Em milhares de casos. E eu, de facto, acho que é importante ouvir a realidade das pessoas que trabalham nesta área. Eu tive 4 pedidos de eutanásia, o último dos quais aconteceu há 15 dias, por uma doente psiquiátrica com doença bipolar, 2 tentativas prévias de suicídio e, portanto, com um quadro depressivo grave e em que claramente não cumpriria os critérios. Portanto, há aqui que ver esta questão do pedido mantido. Destes 4 casos que eu lhe estou a falar, 3 tinham que ver com descontrole sintomático brutal, que eu lamento que anteriormente os colegas não tivessem pedido ajuda para que as pessoas não estivessem no sofrimento e, portanto, desses 3 foram retirados depois do controle sintomático otimizado. O que eu queria aqui dizer era o seguinte, sem deixar de comentar o caso muito intenso e que com muito respeito direi 2 ou 3 coisas que, se me for permitido, não conhecendo a história. Primeira coisa, esta questão do sofrimento intolerável, como já falámos, é de facto um eufemismo, porque só o próprio consegue dizer. Agora, o que isto vai implicar, e a reportagem deixou isso claríssimo, é que muito antes de ser doente terminal e sem ter propriamente um diagnóstico de fim de vida, podem surgir e vêm a surgir pedidos de eutanásia por quem está cansado de viver, por quem tem doença mental, por quem pura e simplesmente, e esse movimento existe agora na Holanda, diz: eu cumpri a minha vida, não faz sentido continuar vivo.
Não é esta a sociedade que eu acho que nós queremos. A questão do direito à autonomia. Mas é o desejo da pessoa, independentemente do que a sociedade quer para ela ou não. Perante os que sofrem, o que tem para lhe oferecer no sofrimento é a morte, acho que exigimos tão pouco de nós próprios. Eu vejo uma sociedade solidária e que dá aos outros a possibilidade de, mesmo em sofrimento, eu não quero, como acho que isto é, claro, há várias coisas que nos unem aqui, e uma delas é seguramente que nenhum de nós está interessado em ver pessoas em sofrimento intolerável. E onde é que fica a liberdade da pessoa poder escolher? Ora bem, eu é precisamente pela liberdade e pela minha dignidade que eu sou contra a eutanásia, porque o pressuposto da liberdade e da dignidade é o direito à vida. Se suprime a vida, onde é que fica o espaço para a minha liberdade e a minha dignidade? O direito à vida é uma linha vermelha protetora da liberdade dos mais vulneráveis, da dignidade dos mais vulneráveis. E o direito à morte, não? Não há direito à morte porque ela é uma inevitabilidade. E, aliás, vamos a outro eufemismo. É que esta questão de dizer que eu quero ter direito a morrer, não. Eu quero ter direito a que alguém me mate, que não é bem a mesma coisa. E muito menos um médico ou que alguém me mate. Que ajuda a morrer, ou é um eufemismo também? Não, é ajudar a matar. Portanto, vamos lá ver, porque estas coisas não podem ser... Nós estamos a falar de vida ou de morte. Sim. E é preciso ser claro em relação a isso. E, efetivamente, há uma coisa que eu pergunto, porque têm que ser os médicos a tratar disto. Eu, pessoalmente, e admito e respeito intensamente quem pensa ao contrário, mas não vejo que isto seja um assunto que tenham que ser os médicos. Aliás, lá fora, no debate que se faz, por exemplo, fala-se de por que não os tribunais que tomarem uma decisão como esta. Agora, só para terminar, relativamente à questão da autonomia, e sem deixar de uma palavra em relação àquele senhor... A questão da autonomia, para mim, também me deixa perplexa, porque alguém que pede este tipo de solução de eutanásia ou suicídio assistido entrega a sua autonomia ao médico que vai decidir. Portanto, até reforça o poder médico. E foi aqui dito que há um conjunto de pessoas que vêm recusada. Portanto, a autonomia não é, de facto, levada a um valor tão absoluto quanto nos querem crer. É porque eu tenho direito. Porque é preciso dizer que, de facto, há um comitê de médicos, concordes ou não, que recusa e, portanto, limita essa autonomia. Portanto, este direito não é, efetivamente, um direito absoluto. Mas tem que haver regras. Mas as regras, o que tem que se ver é os resultados. Deixe-me só comentar, por respeito à história daquele senhor, que eu lamento que tenha acontecido assim. E, portanto, eu não conheço a história e não sou das que perora sobre coisas que Estamos não conheço. Estamos a falar do suicídio, do militar que se suicidou perante as câmaras, sim. E que supostamente terá pedido anteriormente. Eu lamento que isso tenha acontecido e gostaria efetivamente de saber, lá está, perante alguém que está em sofrimento e pode recusar cuidados paliativos, primeiro, se ele os recusa de forma informada, como noutras há pessoas, por exemplo, e não quero aqui confundir, não quero ser mal entendida no que vou dizer, há pessoas, e é uma esfera completamente diferente, que recusam a vacinação para os seus filhos e nós temos evidência que são os melhores cuidados. Portanto, as pessoas têm o direito a recusar, por amor de Deus. Agora, há aqui uma questão muito, muito clara. Efetivamente, se elas recusam e estão em sofrimento, para mim, como médica, há uma obrigação que é não os deixar em sofrimento. Perceber se estão deprimidos, eu não sei se estava ou não. Perceber a necessidade de controle. Perceber em que medida aquele senhor foi elucidado que podia recusar tratamentos. Que não tinha que estar em sofrimento e a morrer com dor e que, obviamente, nós poderemos falar aqui da perda de controle. Agora, eu, efetivamente, volto a dizer isto, com muitos deficientes, e saúdo o testemunho da Mafalda, ainda há poucas semanas, uma rapariga com uma osteogénese imperfeita e que tem, muitos conhecem-na, porque ela é, de facto, uma pessoa com uma baixa estatura, mas uma enorme força e coragem. E ela dizia que o facto de viver como dependente não a fazia menor. Antes, eu acho que, de facto, é uma mulher enorme na sua dimensão física. E eu acho que é isto que a sociedade nos interpela, é perante as pessoas em sofrimento, que respostas temos, eu acho tão pouco oferecemos a morte a estas pessoas. O debate seria diferente se, por acaso, Sr. Pedro Vaz Pato, no caso, nomeadamente holandês, mas sobretudo belga, não se tivesse ido longe demais, considerado e ter ido longe demais, em que acontece não ser preciso ser doente terminal para se ter o direito a morrer. Temos de ver, eu acho que não é por acaso que isto sucede. A questão da rampa deslizante, bom, há muitas leis que não são cumpridas, a questão não é um incumprimento da lei ou os excessos que a lei possa permitir, é que quando se derruba um alicerce, o edifício cai todo, mesmo que não seja de imediato, vai caindo progressivamente. Aqui, os alicerces que são derrubados são, por um lado, a questão da proibição de matar, portanto, permite-se matar com a autorização da pessoa, e, portanto, isto vai nos levar
cada vez mais a alargar o âmbito. E, em alguns casos, até sem autorização. Exatamente. E porquê é que isso acontece? Porque cai outro princípio, aquele princípio de que a vida é sempre digna de proteção. Como a vida em determinadas situações não é digna de proteção, e a morte acaba por ser uma forma de compaixão, é este um argumento que se invoca. Onde é que fica aqui o ato de compaixão? Portanto, o raciocínio que se pode fazer é este. Aquelas pessoas que não estão capacitadas para formular a sua vontade no sentido de pedir a eutanásia, uma vez que a eutanásia é um bem para elas, pode-se fazer mesmo que elas não experiam a sua vontade. Casos de deficientes, casos de crianças recém-nascidas. Portanto, são estes dois alicerces que são derrubados e é natural, é lógico, que progressivamente faz um pouco com os animais. Perdoa a comparação, que é quase incomparável, mas um pouco quase como se faz também com os animais que não se querem ver sofrer. Pois, onde agora se desenvolvem os cuidados paliativos. Mas é verdade, os animais nesse aspecto têm até há pessoas que invocam isso para dizer também. Mas não podemos comparar as duas situações. Não é comparável. Até porque em relação aos animais nós podemos até ter um raciocínio puramente economicista. Não vale a pena gastar dinheiro com... Não, eu estava a falar do ato de compaixão, era aí que nos levava o seu raciocínio. Mas é que em relação às pessoas nós não temos que medir todos os esforços no sentido de limitar o sofrimento e evitar a morte provocada, não é? Porque a morte natural nunca podemos evitar e temos que aceitar. Mas em relação aos animais podemos fazer este tipo de raciocínio, portanto não podemos equiparar as duas situações. Há pouco falava-se precisamente das regras, das balizas para uma lei. Quão difícil é fazer uma boa lei sobre eutanásia ou suicídio assistido? Eu acho que... Quão difícil é? Sim, quer dizer, é difícil, mas temos de cortar o mal para a raiz, é proibido, por isso. Não a fazer. Não a fazer. Inês, a mesma pergunta. Quão difícil é fazer uma lei? É certamente difícil, embora eu acho que ela pode ser feita. Para mim, tal como vejo, eu não defendo a realização de referendo, por exemplo. Eu acho que se é difícil fazer a lei, é praticamente impossível fazer numa pergunta, pergunta de referendo. Posso interromper, Inês? Faça. Inês, deixa-me fazer uma pergunta. Se não defende o referendo, acha que, por exemplo, os atuais partidos no atual Parlamento, sem ter nenhum deles explicitado no respectivo programa eleitoral, acha que têm legitimidade para fazer uma lei neste Parlamento? Eu acho que neste momento não há condições para fazer uma lei, porque o debate não foi feito. O debate não foi feito. Não é tanto pela questão da legitimidade política, porque se todos os partidos estivessem todos de acordo, de repente, agora na Assembleia, teriam certamente legitimidade política. A questão tem muito mais a ver com o facto de não se ter feito o debate. Nós não termos ainda realmente discutido estas questões e falado sobre elas, porque a lei concreta é muito cedo, nós começámos agora o debate e é preciso fazer o debate dos cuidados paliativos. Às vezes, quer dizer, eu tive obviamente a ver várias avaliações dos cuidados paliativos que já existem em Portugal no que diz respeito ao sofrimento e para mim, quer dizer, a eutanásia, tal como a defendo, é apenas nos casos em que há um processo irreversível para a morte, com sofrimento que obviamente há sempre uma margem de sofrimento que não pode ser eliminada pelos cuidados paliativos. Eu estive a ver estudos sobre os cuidados que já cá estão e, por exemplo, os doentes em cuidados paliativos avaliam o seu sofrimento físico, o seu bem-estar físico, só a componente de dor física, já nem estou a falar das outras, de 0 a 10 em 5. E, portanto, a avaliação mas isso não é baixa. Não é intolerável. Mas a questão é saber, pode ser intolerável para aquela pessoa, porque, por exemplo, o bem-estar psíquico é de 6, de 0 a 10 é de 6. E, portanto, claro que se calhar há pessoas... Estou a reportar-me esse estudo precisamente. Claro, e, portanto, nós não podemos dizer, quando uma pessoa vai para unidade de cuidados paliativos, está tão bem e tão fantástica que não há nenhuma razão. Ninguém diz isso. E, portanto, isso é importante. As pessoas continuam a ter uma dose que é relevante. É de sofrimento tolerável ou intolerável. Mas a questão é que não sou eu que defino o que é tolerável. Mas quais são os riscos disso, Inês? Mas a pessoa está no processo. Mas as pessoas têm, por exemplo, estão no processo irreversível para a morte. Estamos a falar de pessoas que estão já numa situação, obviamente, que a morte está ali à frente. São 15 dias, podem ser 2 semanas. Mas não é isso que diz o manifesto. É muito vago. Mas o manifesto é muito vago precisamente porque é um manifesto para iniciar um debate. Não é para ser transformado em lei o que lá está. Agora, vamos discutir e vamos ver em que caso é que nós podemos concordar no mínimo possível que possa ser pensável e que permita, de alguma forma, nestas situações muito específicas... Nem na reportagem, pessoas portuguesas falam nisso, porque não estão efetivamente... Podem ter doenças irreversíveis, mas estão há anos de morrer. Eu volto a dizer, estas pessoas precisam de outro tipo de respostas. Mas estas pessoas estão, por exemplo, com falta de ar, é este o termo, e
a gente tem que perguntar, alguma vez alguém lhes deu morfina para que não estejam em falta? A Clara, posso lhe dizer A verdade é que há 359 camas para 80 mil doentes e há muitos doentes que não têm acesso aos cuidados paliativos. A Clara já entrevistou pessoas a fazer morfina e, portanto, vieram aqui dar entrevistas, não estão acamadas, estão a fazer terapêutica, fazem a sua vida e, portanto, é para perceber que portanto, posso lhe dizer, a última reportagem que a SIC emitiu sobre doentes em fim de vida foi de um doente que morreu uma semana depois e não deixou, perdoem-me o humor, não deixou de desfrutar da visita de um guarda-redes do Benfica e morreu uma semana depois. Ou seja, garantir a qualidade de vida até ao fim também. Que as pessoas têm que estar a fazer morfina e que, se estão a fazer morfina, estão, digamos, numa área de vegetação, sem vida de relação, sem desfrutar, então vão ver porque não é assim, efetivamente. Haverá certamente uma multiplicidade de casos. O nosso tempo está mesmo a terminar. Eu só tenho um minuto para o Miguel para precisamente aquela questão que colocou há pouco, muito rapidamente. Como é que é em Portugal? Há ou não eutanásia nos hospitais? Com certeza que sim, é óbvio que sim. Tudo depende da intenção de quem a pratica. A intenção é o fundamental no acto médico. Ou seja, há hipocrisia nesta discussão? Se pode dizer assim, porque é evidente que sim, que há, seguramente. Agora, não vou estar aqui a notificar e falar em casos concretos, nem haverá. Não penso que sejam muitos casos, conheço alguns, ouvi falar, não estou minimamente interessado em divulgá-los nem aqui nem no outro lado, mas se em todos os países em que a eutanásia está despenalizada e legalizada, começou por se praticar de forma, digamos, ilegal, por que razão é que em Portugal isso não deveria acontecer, em Portugal e nos outros países todos? Deixa-me só dizer que eu não tenho conhecimento, e acho grave que, de facto, então não se invista naquilo que se tem que investir. Isabel não tem conhecimento. Eu não tenho nenhum Miguel conhecimento. tem conhecimento. Tenho 30 anos. Não tenho pontualmente. Tem algum conhecimento de algum caso? Muito bem. Não. Também temos dois médicos que, obviamente, estão mais dentro do sistema. Um diz que tem conhecimento, o outro não tem conhecimento. No nosso tempo, é como tudo terminou. Tem que haver mais debate. Mas terminado agora este debate, é a altura de conhecer os resultados do inquérito telefónico, aliás. Perguntámos se defende, por princípio, a despenalização da morte assistida a pedido do doente. 73% dos que participaram respondeu que sim, 27% que não. Agradeço a sua participação, agradeço também a participação destes 4 convidados neste debate na SIC Notícias. O tema é, como sabe, fraturante, a discussão está lançada, está apenas no início, mas vai certamente convocar todos para uma reflexão profunda e prolongada. Boa noite, até amanhã. Como dizia a Inês, dar morfina a mais, ao ponto de abreviar ou mesmo acabar com a vida de um paciente naqueles momentos em que se tenta tirar a dor, e isso não é criminalizável, de uma eutanásia ativa. Bom, muito boa noite. Como a Clara disse, eu há muito tempo que sou pela dignidade dos doentes e pelo facto de termos que lutar para que não estejam em sofrimento, e por isso mesmo este debate, que de facto é preciso que aconteça, penso que mostrará isso, que é possível lutar pela dignidade e pela liberdade das pessoas sem propor eutanásia. E começo logo pela pergunta que me fez. É muito importante, porque de facto existe um alargado desconhecimento, e daí ser necessário o debate. Existe a ideia, primeiro, que a maioria dos doentes morre com morfina. Nas unidades de cuidados paliativos, onde estão pessoas treinadas, a maioria dos doentes não morre com morfina. Segunda coisa que é muito importante. A morfina é dos únicos fármacos que não têm dose máxima. E eu lamento estar a falar disto, mas é para vermos o detalhe de facto de conceitos desvirtuados. Estas situações foram faladas nas últimas semanas, quando se começou a falar de eutanásia. Por isso é que se lança também isto para este debate. O desconhecimento na sociedade e até na maioria dos médicos que não recebem formação nesta área é de facto uma coisa que nos preocupa. A morfina não tem dose máxima e existe um fenómeno que se chama tolerância. Ou seja, se eu for subindo progressivamente, o doente adapta-se. Portanto, por equipas devidamente treinadas, nós sabemos, primeiro, que a dor não é o sintoma mais frequente nos últimos dias de vida. Estamos a falar essencialmente de agitação e de outra coisa que tem a ver com a parte respiratória. Segundo, que nós, se escalarmos progressivamente, e haverá até farmacologistas que explicam isto melhor, nós não corremos o risco de matar um paciente com morfina. Ou seja, é urgente, e este começo é mais uma vez testemunho disso, clarificar, primeiro,
que a morfina, como outros fármacos, tem regras, que se for bem utilizada, e eu não concebo utilizá-la mal, não é ela que vai induzir a morte de ninguém e, portanto, que nós, no dia-a-dia, com preparação e com treino, como noutras áreas da medicina, do direito, do jornalismo, do que quer que seja, eu só pressuponho que as pessoas possam, efetivamente, falar, primeiro, com contacto com os doentes e com preparação e com a devida qualificação. E, efetivamente, esta questão de se achar que se usa a morfina e que se pode, a propósito daquilo que antigamente se invocava como o duplo efeito, achar que é a morfina que provoca, quando já não há nada para oferecer, não é verdade na realidade. Mas essas declarações a Isabel sabe que vêm até de próprios profissionais de saúde, como foram largamente lidas ao longo da semana. E eu vou só voltar a dizer que lamento a desinformação e o desconhecimento que existe. Miguel, é a favor com reservas. Quais são as suas reservas? As reservas são muitas e o favor é, em abstrato, hoje não recuso, na sequência de um hipotético referendo que exista, em abstrato não recuso poder votar sim a uma despenalização do suicídio medicamente assistido ou da eutanásia. Mas como esse referendo não virá para já, seguramente. E terá que haver... É um ato de provocar a morte de uma pessoa a pedido dela em situações de sofrimento, portanto, para evitar o sofrimento. O auxílio ao suicídio ou o suicídio assistido, nessa situação é a pessoa que provoca a sua própria morte. É um suicídio, mas que é praticado com o auxílio de outra pessoa, designadamente um médico. Normalmente é um médico. Eu lancei esta pergunta porque parece uma pergunta um pouco básica, mas como nos últimos tempos ouvimos algumas declarações, nomeadamente alguma mistura de conceitos, pergunto, Inês, se há aqui zonas cinzentas ou não. Porque nesta semana ouvimos, ou na semana passada ouvimos, nomeadamente médicos a falar de eutanásia, quando na verdade estavam a falar de um outro conceito, da ortotanásia. Sim, sim. Há alguma confusão, mas não há muitas áreas cinzentas quanto isso. Existe algum consenso de que algumas formas conhecidas como ortotanásia, por exemplo, ou omissão de tratamentos, ou então os casos em que a pessoa já está num sofrimento tal, em que tem que receber doses de morfina, às vezes mais elevadas, sabendo-se que poderão eventualmente ter algum risco de antecipação do momento da morte, mas em que o objetivo principal é minorar o sofrimento do paciente, estes casos não entram no conceito que agora estamos a discutir e que poderia ou não ser legalizado. Estes casos que são ainda de tratamento ou de omissão de tratamento, porque ninguém pode ser obrigado a ser sujeito a tratamentos que não deseja, mesmo que eles sejam necessários para sobreviver. Portanto, estas situações estão fora do conceito de homicídio, estão fora do conceito que permite a incriminação ou penalização de alguém. Só há uma situação em que é crime, de facto. Os casos em que é crime são aqueles em que se provoca diretamente a morte da pessoa ou que se colabora no suicídio de outra pessoa. Só esses casos é que são crime. Os outros não. Para muitas pessoas, Isabel Galriça Neto, muito bem-vinda. A senhora é conhecida por estar contra, sempre esteve contra estas soluções finais, chamemos-lhe assim. E para quem está de fora a olhar, o que é que separa para um médico o ato de, como dizia a Inês, dar morfina a mais, ao ponto de abreviar ou mesmo acabar com a vida de um paciente naqueles momentos em que se tenta tirar a dor, e isso não é criminalizável, de uma eutanásia ativa? Bom, muito boa noite. Como a Clara disse, eu há muito tempo que sou pela dignidade dos doentes e pelo facto de termos que lutar para que não estejam em sofrimento, e por isso mesmo, e este debate que de facto é preciso que aconteça, penso que mostrará isso, que é possível lutar pela dignidade e pela liberdade das pessoas sem propor eutanásia. E começo logo pela pergunta que me fez. É muito importante, porque de facto existe um alargado desconhecimento, e daí ser necessário o debate. Existe a ideia, primeiro, que a maioria dos doentes morre com morfina. Nas unidades de cuidados paliativos, onde estão pessoas treinadas, a maioria dos doentes não morre com morfina. Segunda coisa que é muito importante. A morfina é dos únicos fármacos que não têm dose máxima. E eu lamento estar a falar disto, mas é para vermos o detalhe de facto de conceito. Com o auxílio de outra pessoa, designadamente um médico. Normalmente é um médico. Eu lancei esta pergunta porque parece uma pergunta um pouco básica, mas como nos últimos tempos ouvimos algumas declarações, nomeadamente alguma mistura de conceitos, pergunto, Inês, se há aqui zonas cinzentas ou não. Porque nesta semana ouvimos, ou na semana passada ouvimos, nomeadamente médicos a falar de eutanásia, quando na verdade estavam a falar de um outro conceito, da ortotanásia. Sim, sim. Há alguma confusão, mas não há muitas áreas cinzentas quanto isso.
Existe algum consenso de que algumas formas conhecidas como morte-eutanásia, por exemplo, ou omissão de tratamentos, ou então os casos em que a pessoa já está num sofrimento tal, em que tem que receber doses de morfina, às vezes mais elevadas, sabendo-se que poderão eventualmente ter algum risco de antecipação do momento da morte, mas em que o objetivo principal é minorar o sofrimento do paciente, estes casos não entram no conceito que agora estamos a discutir e que poderia ou não ser legalizado. Estes casos que são ainda de tratamento ou de omissão de tratamento, porque ninguém pode ser obrigado a ser sujeito a tratamentos que não deseja, mesmo que eles sejam necessários para sobreviver. Portanto, estas situações estão fora do conceito de homicídio, estão fora do conceito que permite a incriminação ou penalização de alguém. Só uma situação em que é crime, de facto. Os casos em que é crime são aqueles em que se provoca diretamente a morte da pessoa ou que se colabora no suicídio de outra pessoa. Só esses casos é que são crime. Os outros não. Para muitas pessoas, Isabel Galriça Neto, muito bem-vinda. A senhora é conhecida por estar sempre esteve contra estas soluções finais, chamemos-lhe assim. E para quem está de fora a olhar, o que é que separa para um médico o ato de, como dizia a Inês, dar morfina a mais ao ponto de abreviar ou mesmo acabar com a vida de um paciente naqueles momentos em que se tenta tirar a dor, e isso não é criminalizável, de uma eutanásia ativa? Bom, muito boa noite. Como a Clara disse, eu há muito tempo que sou pela dignidade dos doentes e pelo facto de termos que lutar para que não estejam em sofrimento, e por isso mesmo este debate que de facto é preciso que aconteça, penso que mostrará isso, que é possível lutar pela dignidade e pela liberdade das pessoas sem propor a eutanásia. E começo logo pela pergunta que me fez. É muito importante porque de facto existe um alargado desconhecimento, e daí ser necessário o debate. Existe a ideia, primeiro, que a maioria dos doentes morre com morfina. Nas unidades de cuidados paliativos, onde estão pessoas treinadas, a maioria dos doentes não morre com morfina. Segunda coisa que é muito importante. A morfina é dos únicos fármacos que não têm dose máxima. E eu lamento estar a falar disto, mas é para vermos o detalhe de facto de conceitos desvirtuados. É que estas situações foram faladas nas últimas semanas, quando se começou a falar de eutanásia. Por isso é que se lança também isto para este debate. O desconhecimento na sociedade e até na maioria dos médicos que não recebem formação nesta área é de facto uma coisa que nos preocupa. A morfina não tem dose máxima e existe um fenómeno que se chama tolerância. Ou seja, se eu título... Por exemplo, situações em que não estamos num processo irreversível de conduzir à morte. Situações em que, por exemplo, uma pessoa está cansada de viver. Essas situações não podem ser legalmente. Quer dizer, são situações em que se a pessoa se quiser suicidar, o suicídio não é crime. Mas uma coisa é a pessoa querer suicidar e trata disso. Outra coisa é haver outras pessoas, legalmente, através do Estado... O suicídio tem um anátema que uma tem situação aquela situação que está fora do direito. Agora, quando há outra pessoa a colaborar, quando há outra pessoa a provocar a morte, então o Estado tem que ter uma palavra a dizer. Não pode ser uma zona livre de direito quando estamos a colaborar na morte de outra pessoa. E aí nós temos de ter razões que sejam bastante claras e bastante restritas, o processo reversível para a morte, uma situação em que a pessoa não tem nenhum daquelas componentes que nós identificamos com uma vida com certo sentido e que aí nós podemos reconhecer, bom, objetivamente esta situação é extremamente difícil e então se há uma margem de autonomia nós podemos eventualmente reconhecê-la, mas só nesses casos. E eu não acho que qualquer avanço na regulamentação implicasse uma escalada. Aliás, os estudos já indicam que essa escalada de agora vamos admitir a eutanásia para todos os casos não ocorre sempre. Mas tem ocorrido, perdoe Inês, tem ocorrido a tal questão da rampa deslizante, Pedro Vaz Pato. E pergunto ao Miguel Oliveira Silva, que está ali a ouvir-nos com atenção, se há alguma subjetividade nisto tudo, como é que nós, ou os próprios médicos, podem aferir do que é de facto um sofrimento intolerável? Há uma enorme subjetividade por razões várias. Os próprios conceitos de doença, saúde, vida, não são inteiramente objetivos e têm muito a ver com os nossos valores próprios, com a nossa cultura, porventura com a nossa formação moral, religiosa, e, portanto, verdadeiramente, quem é responsável pela gestão da sua vida privada, na saúde, na doença e, porventura, na morte, é o chamado agente moral, no caso das pessoas serem, obviamente, responsáveis uma pela outra. Mas, para não fugir à sua pergunta, a experiência nos países onde a eutanásia começou por ser despenalizada, primeiro na Holanda, depois na Bélgica, no Luxemburgo e em alguns estados, 4, salvo erro, dos Estados Unidos, mostra que inequívocamente suicídio medicamente assistido na Suíça, para quem tenha dinheiro para lá e pagá-lo, a questão põe-se que verdadeiramente a experiência mostra-nos que, por um lado, os números talvez não sejam apenas esses, por poderem haver casos subnotificados, como sempre acontece nos países onde a eutanásia é praticada enquanto ainda é, digamos, proibida e penalizada. Já lá podemos ir à situação
se isso se passa ou não em Portugal e noutros países onde é semelhante. E, portanto, por um lado, pode haver casos de subnotificação. Pode não. Há. Segundo, há de facto uma pressão emocional sobre quem pede a eutanásia ou quem não a pede e sobre os próprios médicos. Mas não considera que é uma questão residual? Acha que os números estão adulterados? Não é algo marginal? Não, mas 2, 3% de todas as mortes. Ainda há 15 dias, ainda há 15 dias estive na Bélgica, estive na Bélgica, tenho uma familiar minha que é médica na Bélgica, ela dizia-me correntemente... Condições para fazer uma lei, porque o debate não foi feito. O debate não foi feito. Não é tanto pela questão da legitimidade política, porque se todos os partidos estivessem todos de acordo, de repente agora na Assembleia teriam certamente legitimidade política. A questão tem muito mais a ver com o facto de não se ter feito o debate. Nós não termos ainda realmente discutido estas questões e falado sobre elas, porque a lei concreta é muito cedo. Nós começámos agora o debate e é preciso fazer o debate dos cuidados paliativos. Às vezes, quer dizer, eu tive, obviamente, a ver várias avaliações dos cuidados paliativos que existem em Portugal, no que diz respeito ao sofrimento e, para mim, quer dizer, a eutanásia, tal como a defendo, é apenas nos casos em que há um processo irreversível para a morte, com sofrimento que, obviamente, há sempre uma margem de sofrimento que não pode ser eliminada pelos cuidados paliativos. Eu estive a ver estudos sobre os cuidados que já cá estão e, por exemplo, os doentes em cuidados paliativos avaliam o seu sofrimento físico, o seu bem-estar físico, só a componente dor física, já nem estou a falar das outras, de 0 a 10 em 5. E, portanto, a avaliação mas isso não é baixa. Não é intolerável. Mas a questão é saber, pode ser intolerável para aquela pessoa, porque, por exemplo, o bem-estar psíquico é de 6, de 0 a 10 é de 6. E, portanto, claro que nós, claro que se calhar há pessoas... Estou a reportar-me esse estudo precisamente. E, portanto, nós não podemos dizer, quando uma pessoa vai para a unidade de cuidados paliativos, está tão bem e tão fantástica que não há nenhuma razão. Ninguém diz isso. E, portanto, isso é importante. As pessoas continuam a ter uma dose que é relevante. É de sofrimento tolerável ou intolerável. Mas a questão é que não sou eu que defino o que é tolerável. Mas quais são os riscos disso, Inês? Mas a pessoa está no processo. Mas as pessoas têm, por exemplo, estão no processo de reversão para a morte. Estamos a falar de pessoas que estão já numa situação, obviamente, que a morte está ali à frente. São 15 dias, podem ser 2 semanas. Mas não é isso que diz o manifesto. É muito vago. Mas o manifesto é muito vago precisamente porque é um manifesto para iniciar um debate. Não é para ser transformado em lei o que lá está. Agora, vamos discutir e vamos ver em que caso é que nós podemos concordar no mínimo possível que possa ser pensável e que permita, de alguma forma, nestas situações muito específicas... Nem na reportagem, pessoas portuguesas falam nisso, porque não estão efetivamente... Podem ter doenças irreversíveis, mas estão há anos de morrer. Eu volto a dizer, estas pessoas precisam de outro tipo de respostas. Mas estas pessoas estão, por exemplo, com falta de ar, é este o termo, e a gente tem que perguntar, alguma vez alguém lhes deu morfina para que não estejam em falta? Clara, posso lhe dizer... A verdade é que há 359 camas para 80 mil doentes e há muitos doentes que não têm acesso aos cuidados paliativos também. A Clara já entrevistou pessoas a fazer morfina e, portanto, vieram aqui dar entrevistas, não estão acamadas, estão a fazer terapêutica, fazem a sua vida e, portanto, é para perceber que portanto, posso lhe dizer, a última reportagem que a SIC emitiu sobre doentes em fim de vida foi de um doente que morreu uma semana depois e não deixou, perdoem-me o humor, não deixou de desfrutar da visita de um guarda-redes do Benfica e morreu uma semana depois. Ou seja, garantir a qualidade de vida até ao fim também. A ideia é que as pessoas têm que estar a fazer morfina e que, se estão a fazer morfina, estão, digamos, numa área de vegetação, sem vida de relação, sem desfrutar, então vão ver porque não é... Admitir a eutanásia para todos os casos não ocorre sempre. Mas tem ocorrido, perdoe Inês, tem ocorrido a tal questão da rampa deslizante, Pedro Vaz Pato. E pergunto ao Miguel Oliveira Silva, que está ali a ouvir-nos com atenção, se há alguma subjetividade nisto tudo, como é que nós, ou os próprios médicos, podem aferir do que é de facto um sofrimento intolerável? Há uma enorme subjetividade por razões várias. Os próprios conceitos de doença, saúde, vida... não são inteiramente objetivos e têm muito a ver com os nossos valores próprios, com a nossa cultura, porventura com a nossa formação moral, religiosa e, portanto, verdadeiramente quem é responsável pela gestão da sua vida privada, na saúde, na doença e, porventura, na morte, é o chamado agente moral, no caso das pessoas serem, obviamente, responsáveis uma pela outra. Mas, para não fugir à sua pergunta, a experiência nos países onde a eutanásia começou por ser despenalizada, primeiro na Holanda, depois na Bélgica, no Luxemburgo e em alguns estados, 4, salvo erro, dos Estados Unidos, mostra que inequívoca suicídio medicamente assistido na Suíça, para quem tenha dinheiro para lá e pagá-lo, a questão põe-se que verdadeiramente a experiência mostra-nos que, por um lado, os números talvez não sejam apenas esses, por poderem haver casos subnotificados, como sempre acontece nos países onde a eutanásia é praticada enquanto ainda é
digamos, proibida e penalizada. Já lá podemos ir à situação, se isso se passa ou não em Portugal e noutros países onde é semelhante. E, portanto, por um lado pode haver casos de subnotificação. Pode não. Há. Segundo, há de facto uma pressão emocional sobre quem pede a eutanásia ou quem não a pede e sobre os próprios médicos. Mas não considera que é uma questão residual? Acha que os números estão adulterados? Não é algo marginal? Não, mas 2, 3% de todas as mortes. Ainda há 15 dias, ainda há 15 dias estive na Bélgica, na Bélgica, tenho uma familiar minha que é médica na Bélgica, ela dizia-me correntemente que é assente entre os médicos belgas que os números estão subnotificados. Portanto, que é mais do que as estatísticas. Agora, e receia que isso possa acontecer no caso de é uma inevitabilidade. Isto é, começamos mas porque não é controlável, Soutor? Claro que deve ser controlado, mas a experiência nos países onde ela existe mostra que é extremo. Repare, se eu tivesse a certeza absoluta que nunca havia nenhum caso de abuso em Portugal, se eu tivesse a certeza que nunca haveria um caso de pressões intoleráveis, essas também sim, perante os doentes ou perante os médicos, eu, em abstrato, porque sei que o próprio professor Walter Osvaldo o reconhece, há casos raríssimos de doentes que recusam os cuidados paliativos e continuam a pedir a eutanásia, que aí nós poderíamos admiti-la. Por muito que discordássemos, porque eu não tenho o direito de impor as minhas convicções a quem pensa de forma... A questão de respeito pela liberdade individual é o reconhecer, a sociedade a reconhecer que há determinadas situações em que a vida deixa de merecer proteção. Sim. Já alguém disse que o humanismo de uma sociedade mede-se pela forma como encara o sofrimento. E a morte não pode ser a resposta para o sofrimento. É uma resposta ilusória e falsa, porque a morte é eliminar a pessoa que sofre, não é combater o sofrimento. As formas de o fazer eu deixo isso para os médicos, porque não é minha competência. Mas é isto que está em causa, é que a sociedade, o Estado, ao satisfazer um pedido de eutanásia, está no fundo a dizer esta vida que em princípio deve ser protegida, porque também os defensores de eutanásia não chegam ao ponto de justificar o homicídio sempre que ele é pedido ou sempre que há o consentimento da vítima. Portanto, mesmo na Holanda ou na Bélgica há muitos casos que são recusados, apesar de tudo. O que não impedem que haja uma eutanásia de 2 em 2 horas. Veja lá distingue sempre situações. Então, o reconhecer que a vida marcada pelo sofrimento já não vale a pena, já não tem sentido, não há mais nada a fazer senão a morte. Dar a morte como uma resposta. Isto é muito grave e não é por acaso que muitas associações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência estão contra a eutanásia. Mesmo que estas pessoas não queiram a eutanásia, mas acham que a mensagem que a sociedade dá ao satisfazer os pedidos de eutanásia nestas situações de particular limitação é um cruzar dos braços, é um desistir de lutar contra o sofrimento, pensando que se resolve a questão. Sendo que o Estado vai pactuar com essa situação. Vimos, aliás, na reportagem também alguém dizer que o Estado não deveria estar envolvido a defender antes o suicídio assistido e não a eutanásia. Perguntava à Inês Ferreira Leite, falávamos desta questão da dignidade. O direito a querer morrer tem menos dignidade do que o direito a querer viver? Essa é uma questão difícil de responder, porque, claro que, à partida, a própria noção ou a dissecação do que é o direito a querer morrer e quando é que ele é realmente válido, quando é que ele tem alguma substancialidade que permita que a sociedade reconheça que ele pode ter alguma tutela, já implica que não se possa colocar exatamente as coisas no mesmo patamar. Não é? Com o direito a viver e o direito a querer morrer não são exatamente a mesma coisa. É uma discussão que tem sido feita juridicamente em muitos países e não há uma resposta de sim ou não, ou têm exatamente o mesmo valor. Então, nestes termos, a vida é um direito ou é um dever? Não, a vida é um direito. A vida não pode ser um dever. E não é um dever que deve para ser vivida? É nestes termos o problema é que o sentido que as pessoas dão à vida não é igual para todas. Cada pessoa dá um sentido diferente à vida. E nós podemos ter uma pessoa que acha que a vida é poder dançar e comunicar com os outros, e podemos achar a outra pessoa para quem a vida, por exemplo, é poder ver a família de vez em quando, ou poder ir a um jogo de futebol, como estávamos a falar há pouco, que é tão importante, ou estar à espera do neto que vai nascer, que é o primeiro neto, para aquilo é fundamental. Nós não podemos dizer de uma forma genérica que uma vida com qualidade é isto. Não, a vida com qualidade depende daquilo que cada pessoa entende que é para si a vida com qualidade. Queria só concluir o raciocínio que disse. Não é só uma questão de respeito pela liberdade individual, é o reconhecer, a sociedade a reconhecer que há determinadas situações em que a vida deixa de merecer proteção. Sim. Já alguém disse que o humanismo de uma sociedade mede-se pela forma como encara o sofrimento. E a morte não pode ser a resposta para o sofrimento.
É uma resposta ilusória e falsa, porque a morte é eliminar a pessoa que sofre, não é combater o sofrimento. As formas de o fazer eu deixo isso para os médicos, porque não é minha competência. Mas é isto que está em causa, é que a sociedade, o Estado, ao satisfazer um pedido de eutanásia, está no fundo a dizer esta vida que em princípio deve ser protegida, porque também os defensores de eutanásia não chegam ao ponto de justificar o homicídio sempre que ele é pedido ou sempre que há o consentimento da vítima. Portanto, mesmo na Holanda ou na Bélgica há muitos casos que são recusados, apesar de tudo. O que não impede que haja uma eutanásia de 2 em 2 horas. Veja lá distingue sempre situações. Então, o reconhecer que a vida marcada pelo sofrimento já não vale a pena, já não tem sentido, não há mais nada a fazer senão a morte. Dar a morte como uma resposta, isto é muito grave e não é por acaso que muitas associações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência estão contra a eutanásia. Mesmo que estas pessoas não queiram a eutanásia, mas acham que a mensagem que a sociedade dá ao satisfazer os pedidos de eutanásia nestas situações de particular limitação é um cruzar dos braços, é um desistir de lutar contra o sofrimento, pensando que se resolve a questão. Sendo que o Estado vai pactuar com essa situação. Vimos, aliás, na reportagem também alguém dizer que o Estado não deveria estar envolvido, a defender antes o suicídio assistido e não a eutanásia. Perguntava à Inês Ferreira Leite, falávamos desta questão da dignidade. O direito a querer morrer tem menos dignidade do que o direito a querer viver? Essa é uma questão difícil de responder, porque, claro que, à partida, a própria noção ou a dissecação do que é o direito a querer morrer e quando é que ele é realmente válido, quando é que ele tem alguma substancialidade que permita que a sociedade reconheça que ele pode ter alguma tutela, já implica que não se possa colocar exatamente as coisas no mesmo patamar, não é? Com o direito a viver e o direito a querer morrer não são exatamente a mesma coisa. É uma discussão que tem sido feita juridicamente em muitos países e não há uma resposta de sim ou não, ou têm exatamente o mesmo valor. Então, nestes termos, a vida é um direito ou é um dever? Não, a vida é um direito. A vida não pode ser um dever. E não é um dever que deve para ser vivida? É nestes termos o problema é que o sentido que as pessoas dão à vida não é igual para todas. Cada pessoa dá um sentido diferente à vida. E nós podemos ter uma pessoa que acha que a vida é poder dançar e comunicar com os outros, e podemos achar a outra pessoa para quem a vida, por exemplo, é poder ver a família de vez em quando, ou poder ir a um jogo de futebol, como estávamos a falar há pouco, que é tão importante, ou estar à espera do neto que vai nascer, que é o primeiro neto, porque aquilo é fundamental. Claro. Nós não podemos dizer de uma forma genérica que uma vida com qualidade é isso. De médicos, concordes ou não, que recusa e, portanto, limita essa autonomia. Portanto, este direito não é, efetivamente, um direito absoluto. Mas tem que haver regras. Mas as regras, o que tem que se ver é os resultados. Deixe-me só comentar, por respeito à história daquele senhor, que eu lamento que tenha acontecido assim. E, portanto, eu não conheço a história e não sou das que perora sobre coisas que Estamos não conheço. Estamos a falar do suicídio, do militar que se suicidou perante as câmaras, sim. E que supostamente terá pedido anteriormente. Sim. Eu lamento que isso tenha acontecido e gostaria efetivamente de saber, lá está, perante alguém que está em sofrimento e pode recusar cuidados paliativos, primeiro, se ele os recusa de forma informada, como noutras há pessoas, por exemplo, e não quero aqui confundir, não quero ser mal entendida no que vou dizer, há pessoas, e é uma esfera completamente diferente, que recusam a vacinação para os seus filhos e nós temos evidência que são os melhores cuidados. Portanto, as pessoas têm o direito a recusar, por amor de Deus. Agora, há aqui uma questão muito, muito clara. Efetivamente, se elas recusam e estão em sofrimento, para mim, como médica, há uma obrigação que é não os deixar em sofrimento. Perceber se estão deprimidos, eu não sei se estavam ou não. Perceber a necessidade de controle. Perceber em que medida aquele senhor foi elucidado que podia recusar tratamentos. Que não tinha que estar em sofrimento e a morrer com dor e que, obviamente, nós poderemos falar aqui da perda de controle. Agora, eu, efetivamente, volto a dizer isto, com muitos deficientes, e saúdo o testemunho da Mafalda, ainda há poucas semanas, uma rapariga com uma osteogénese imperfeita e que tem, muitos conhecem-na, porque ela é, de facto, uma pessoa com uma baixa estatura, mas uma enorme força e coragem. E ela dizia que o facto de viver como dependente não a fazia menor. Antes, eu acho que, de facto, é uma mulher enorme na sua dimensão física. E eu acho que é isto que a sociedade nos interpela, é perante as pessoas em sofrimento, que respostas temos, eu acho tão pouco oferecemos a morte a estas pessoas. O debate seria diferente se, por acaso, Sr. Pedro Vaz Pato, no caso, nomeadamente holandês, mas sobretudo belga, não se tivesse ido longe demais, considerado e ter ido longe demais, em que acontece não ser preciso ser doente terminal para se ter o direito a morrer? Temos de ver, eu acho que não é por acaso que isto sucede. A questão da rampa deslizante, bom, há muitas leis que não são cumpridas, a questão não é um incumprimento da lei ou os excessos que a lei possa permitir, é que quando se
derrubam o alicerce, o edifício cai Sim. todo. Mesmo que não seja de imediato, vai caindo progressivamente. Aqui, os alicerces que são derrubados são, por um lado, a questão da proibição de matar, portanto, permite-se matar com a autorização da pessoa, e, portanto, isto vai nos levar cada vez mais a alargar o âmbito. E, em alguns casos, até sem autorização. Exatamente. E porquê é que isso acontece? Porque cai outro princípio, aquele princípio de que a vida é sempre digna de proteção. Como a vida em determinadas situações não